começar a continuar ministrando aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Senhor, nós entregamos esse culto a Ti, ele é Teu. Espírito Santo, nós te damos lugar aqui para você nos tocar, você nos curar nessa noite, você revelar a Tua palavra a nós, Senhor. Nós nada podemos fazer. O Teu Espírito é que é capaz de trazer revelação aos corações. Então, nós oramos para que o Senhor venha se manifestar no nosso meio com poder, Senhor, com sinais, com maravilhas no nosso meio, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O tema da mensagem de hoje a gente vai falar sobre a carta de Tiago. Um panorama sobre a carta de Tiago. Carta de Tiago. O Evangelho na prática. É uma carta que tem muita doutrina, sim, mas é uma carta que fala muito sobre a vida prática do cristão. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa carta foi escrita por Tiago, não o Tiago apóstolo, um dos 12 lá, mas essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, que não era convertido, vamos dizer assim, no início da sua caminhada, e em algum momento ali, a partir da morte e crucificação de Cristo, ele se converte e entende que o seu irmão carnal ali, no caso, era o Filho de Deus, o Cristo que haveria de vir, padecer, vencer a morte, ressuscitar e se assentar à destra do Pai. Então é esse Tiago que escreve, o Tiago, irmão de Jesus, escreve essa carta, recheada de elementos práticos para a vida do cristão. Nós, quando tem um texto que talvez seja um dos mais famosos nas Escrituras, João 8,32. Alguém sabe o que está lá em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante que quando a gente pensa nesse texto, a gente já liga logo esse texto ao ímpio, né? Aquele que não conhece a Jesus ainda, então nós pensamos, conhecereis a verdade, então realmente quem é ímpio precisa conhecer a verdade, e essa verdade que é o próprio Cristo liberta. Mas se a gente fala muito do 32, mas a gente às vezes não se atenta muito ao que está no 30 e no 31. Jesus, ele acaba de pregar ali em João 8, acaba de ocorrer aquele evento ali da mulher adúltera, em que todos quiseram apedrejar aquela mulher, e aí Jesus, ele começa a escrever no chão, acho que vocês lembram do contexto do capítulo, e aí ele fala, quem não tem pecado aí, jogue, atire a primeira pedra. E ninguém atira, os acusadores dela vão deixando ali o lugar, um a um. Aí Jesus disse, ninguém a condena também não, vai, não peques mais, aquela mulher ali é liberta, salva. E aí nesse contexto Jesus continua pregando ali diante dos fariseus, falando sobre ele, sobre o Pai. E aí depois desse grande momento de pregação de Jesus, diz lá no versículo 30 de João 8, e muitos creram nele. E aí no versículo 31 diz, e aos que creram, disse. Aí é como se Jesus tivesse pregado para uma multidão ali cheia de fariseus. Algumas pessoas creram, alguns foram embora, mas os que creram ficaram ali. É como se Jesus começasse uma segunda pregação ali. Agora, para qual público? Aquele público que creu nele. Então, no 30, e muitos creram nele. No 31, e aos que creram, disse. E aí ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa libertação, irmãos, que há em Cristo, é para nós cristãos. Nós precisamos de libertação. Não acaba quando nós entregamos a vida para Jesus, não está ali, a nossa caminhada apenas começou, e nós precisamos de libertação. E a verdade que é o próprio Cristo, revelado na sua própria palavra, é o que nos liberta. Amém? Então, diante disso, vamos falar sobre um panorama sobre a carta de Tiago. Nós vamos falar aqui sobre 9 pontos. Não dá para a gente passar em detalhes sobre toda a carta, mas aquilo que que o Senhor trouxe ao meu coração é uma leitura que eu já tenho feito há 2 meses. Estou há 2 meses parado nesta carta, só lendo Tiago, e algo que o Espírito Santo me levou a fazer, porque a gente precisa viver um evangelho prático, a gente precisa viver um evangelho na prática. Amém? Então eu quero começar pelo primeiro tema que Tiago quer trabalhar. Na verdade, o Espírito Santo quer trabalhar os nossos corações. Está lá em Tiago, no capítulo 1, nos versículos de 2 a 4. E depois, no versículo 12, ele vai tratar sobre algo chamado provação. E diz assim a palavra de Deus, Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em algumas versões vai estar tribulações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos lá para o versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A primeira coisa que nós temos que aprender na prática é em relação à aprovação. E é muito contraintuitivo com a nossa mente humana, quando nós estamos diante de uma aprovação. Obviamente, muitas vezes a gente vai ficar em certo nível desanimado, mas nós temos que nos lembrar do que diz a palavra, sobre regozijar por estar passando por alguma provação. Não é automático, não é algo que humanamente seja possível. Isso não é possível humanamente. Alguém passar por uma tribulação, por uma provação, por um momento difícil e comemorar e se alegrar por isso. Isso não é humanamente possível. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Quem já viu, graças a Deus fiquei desempregado, estou doente, poxa, glória a Deus pela doença, por esse momento, não pela doença, mas pelo momento que eu estou passando. Então isso não é automático, isso não é natural para o ser humano, se alegrar diante da provação. E a palavra nos leva a isso de motivo de grande alegria, não só de nos alegrarmos com isso, mas de grande alegria, não pela provação em si, mas o cristão ele se alegra pelo momento de provação, não pela provação em si, mas pelo que ela vai gerar lá na frente, mas pelo que ela vai gerar depois que a gente passar por aquela situação. É difícil, é humanamente ruim quando nós passamos por dias maus, por momentos em que o sapato aperta, mas se nós perseverarmos, como diz a palavra, nós vamos colher algo melhor depois. E a provação, ela sim, vem do Senhor. E o Senhor usa a provação para nos forjar, para nos aprovar. Então esse evangelho esvaziado de provação e de tribulação, simplesmente não é evangelho. O próprio Jesus, quando ele está prestes a ir à cruz, e ele tem ali um diálogo com Pedro, depois que ele fala a Pedro que Pedro iria negá-lo, Jesus, quando tem esse diálogo com Pedro, ele diz assim: Pedro, o diabo pediu para peneirá-los. E a resposta de Jesus foi, a sequência do que Jesus falou foi, não foi, e olha, não vai acontecer nada, você está livre disso. Mas o próprio Jesus disse: eu orei para que a sua fé e a fé de vocês, dos discípulos, não desfaleça. Em outras palavras, ele está dizendo: vai apertar, vocês vão passar uma grande provação. Então, vocês vão ser peneirados, Pedro, mas eu orei para que a fé de vocês não desfaleça. E você, Pedro, depois que se converter, pregue, evangelize os seus irmãos. Então, humanamente falando, irmãos, é contraintuitivo e não automático a gente se alegrar pela aprovação, mas ela tem um papel a ser cumprido na nossa vida. Amém? Agora, diferente da aprovação, e nós temos que ter muito clara a diferença de uma coisa e da outra, é a tentação, que a palavra de Deus vai tratar aqui nos versículos 12 a 14. Está lembrando de Efésios capítulo 5? Abra em Efésios capítulo 5, Romanos capítulo 5, desculpa. Romanos capítulo 5. A carta de Tiago vai, por diversas vezes, se apoiar naquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A mesma coisa que Tiago escreve aqui, a tribulação que produz a perseverança. Versículo 4. E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, pois o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, se a gente quer aprender, e a gente como cristão precisa aprender a ser mais perseverante, a essa perseverança ter ação completa, como ele diz aqui. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Íntegros no sentido de inteiros, da gente absorver e aprender
tudo que aquele momento de provação tem a proporcionar para a gente, sem lhes faltar coisa alguma. Então, é bíblico, irmãos, passarmos por provações e sempre cientes e conscientes de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Mas além da provação, que é algo muito prático na vida do cristão, certamente todos nós já passamos, ainda vamos passar um bocado de vezes provações aqui nessa terra. Mas ele vai tratar de outro ponto muito importante para a vida do cristão e muito prático. Nos versículos 12 a 14, vai falar sobre a tentação, que é totalmente diferente e oposta à provação. A provação, ela vem do próprio Deus para provar e forjar o cristão, mas a tentação não vem de Deus. Então essa é uma primeira diferença e muito importante para a gente entender o que é a tentação. Vamos ler lá Tiago capítulo 1, versículos 12 a 14. Feliz o homem, 13 a 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, seu próprio mau desejo. Em outras versões diz pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A tentação é algo inerente do ser humano. Todos nós vamos ser tentados por algo interno nosso, pelo nosso velho homem, a natureza caída que nós carregamos. Até Jesus voltar, nós teremos que lidar com essa velha natureza dentro de nós. Nós nascemos de novo em Cristo, mas dentro de nós a velha natureza ainda está aqui. E a palavra de Deus diz que no nosso interior, lá em Romanos capítulo 7, quando Paulo vai tratar sobre isso, militam carne e espírito, e eles são opostos. A carne quer puxar para o seu desejo próprio, e o espírito para as coisas de Deus. Mas essa carne que é dentro de nós, carne é a natureza humana, não é a mão, o pé, a pele, o osso. A carne, a natureza humana, mais de 90% das vezes que no Novo Testamento existe a palavra carne, está se referindo à natureza humana e não ao corpo em si. Mas a carne, essa natureza que é dentro de nós, pecaminosa, quer puxar por um lado para agradar os seus desejos. Como o Efésios capítulo 2 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e delitos que outrora praticavam. É essa carne que há dentro de nós, nos puxa para isso. E nós somos constantemente, mesmo entregando a vida a Jesus, tentados pelos nossos desejos, pelas nossas cobiças dentro de nós. E aqui eu já emendo num outro ponto que Tiago vai tratar, muito importante, talvez o mais, me arrisco a dizer, o mais importante sobre a doutrina do pecado. No versículo 14 e 15, para a gente ligar uma coisa na outra. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Versículo 15. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então a cobiça todos nós temos, pela natureza caída que nós temos dentro de nós. Em algum nível um vai cobiçar um tipo de coisa ou outra, mas essa cobiça, se ela for concebida, isso aqui, irmãos, é muito importante sobre a doutrina do pecado, porque aqui há uma linha de corte entre aquilo que é o natural da carne e aonde começa o pecado. Isso é muito importante a gente entender. Cobiça. Temos o velho homem dentro de nós ainda. Nós cobiçamos erradamente coisas aqui no nosso interior. Agora, a partir de um momento, isso vira pecado. E olha o que diz o versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver sido concebida, dá a luz ao pecado. E o que é essa? Então, o pecado nasce aqui, nessa concepção, nessa geração. Conceber é gerar, essa geração aqui dentro. Vamos para a parte prática, para ficar claro. Quero que vocês levantem a mão. Quando vocês acharem, eu vou narrar aqui uma situação hipotética. Quando vocês acharem que essa pessoa que eu estou narrando aqui, essa situação, pecou, vocês levantam a mão, tá? Sem medo de errar, beleza? Então eu estou numa situação financeira muito difícil. Então, eu estou ali, uma conta vai vencer amanhã e eu não tenho o dinheiro para pagar. R$1.000 e eu não tenho dinheiro para pagar.
Cheguei para trabalhar na minha empresa, abri o caixa, há um bolo de dinheiro ali, tem exatamente quanto? R$1.000 ali. Quando eu pecar, vocês levantam a mão, tá? Cheguei no trabalho, abri o caixa. Caramba, R$1.000. R$1.000, caramba, R$1.000 resolveria o meu problema. R$1.000 resolveria o meu problema. Oi, João, tudo bem? Bom dia, certo? João trabalha comigo aqui. Caramba, quando o João sair de perto, eu vou pegar esse dinheiro. Vou pegar. Espera ele sair, ele vai no banheiro, bebe muita água ele, que nem um amigo que eu conheço, vai no banheiro já. Quando ele sair, eu vou pegar. Dali a pouco, João saiu e foi no banheiro. R$1.000 resolve o meu problema. Peguei. Coloquei no bolso. Pois é. Então, o pecado não está na primeira formação, caramba, R$1.000 resolve o meu problema. Isso é uma constatação. De certo nível, ele precisa daqueles R$1.000. Mas quando você vai para o ambiente do vou pegar, você já concebeu, você já aceitou isso dentro de você. Não importa se você vai pegar ou se você vai se arrepender e nem vai tocar naquilo. Você já aceitou, isso já foi concebido aqui. Aqui começa o pecado. E por que isso é muito importante? Porque se a gente tem esse ímpeto, esse desejo, vou pegar, a gente já aceitou aqui dentro que a gente vai pegar aquele dinheiro. Mas a gente não pega, muita gente acha que não pecou, que só seria pecado de fato o pegar de fato. Não, eu me arrependi no meio do caminho ali, me arrependi no sentido de, não, desisti, pode ter uma câmera aqui que eu não estou vendo, mas o fato é, irmãos, tem aquele irmão lá, ele me desagradou essa semana. Isso é uma constatação, isso não é um problema, ele me desagradou. Aí começa a pensar aqui dentro de mim, safado, ele vai ver, vou falar para ele que isso. Ainda que eu já pequei, aqui já foi concebido, eu já aceitei que eu vou chegar lá e vou vomitar essas coisas em cima dele. Ainda que eu não chegue e não fale, o pecado já está ali. Já uma vez a cobiça, então eu queria o quê? Pelo meu orgulho, mostrar que eu estou certo, tirar satisfação, colocar aqui para fora. Então aquilo ali, quando foi concebido, dá luz ao pecado. Aqui eu pequei, ainda que eu não fale uma palavra para ele, dentro de mim eu já pequei. Isso é muito importante a gente ter claro quando começa o pecado, porque senão nós seremos muitas vezes pessoas que não cometem os atos finais e fica cheio desses ímpetos aqui dentro, dessas concepções, e a gente pode cair no engano de achar que nós não temos, ou temos muito, não temos de forma alguma, né? Mas temos muito menos pecado do que nós realmente temos. Nós não podemos associar o pecado ao fato de cometer aquele ato, mas o simples fato da gente ter concebido e aceitado dentro do nosso coração, conceber aquilo, isso já é o pecado. E aí, se há o pecado ali, isso já é necessário o arrependimento. É muito importante termos em mente isso sobre a doutrina do pecado. Mas Tiago avança aos versículos 22 a 25. Então já falamos sobre provação, tentação. Algo sobre tentação, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer, quase que parafraseando, fiquem tranquilos, vocês não serão tentados além do que vocês podem suportar, mas junto com a tentação, Deus também envia o escape. A tentação é algo carnal, nós somos tentados. Ser tentado não é o problema, porque todos são tentados. A questão é se eu cedo ou não, se eu me agarro ou não a esse escape, que é sobrenatural. A tentação é algo natural, mas o escape é algo sobrenatural, porque só quem venceu o pecado foi Jesus. Quando João Batista aponta e tem a revelação, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque em Cristo nós conseguimos viver livres da escravidão do pecado. Então nós temos acesso agora em toda a tentação a esse escape sobrenatural que Paulo escreve aos Coríntios.
Mas vamos aos 22 a 25. Pense em algo mais prático ainda nessa carta. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E Tiago completa, enganando-se a si mesmos. Precisamos, irmãos, praticar a palavra. Acho que todos nós aqui, já, mesmo quem é novo convertido, nós já temos uma boa consciência do que é certo e do que é errado, da maioria das coisas, ou do que Deus espera da gente. Mas isso tem que sair apenas do nosso conhecimento, intelecto, e se transformar em ação na nossa vida. Eu recentemente tive uma experiência de ir ao mosteiro. Fui ao mosteiro de São Bento, numa dinâmica que teve lá no trabalho, e 2 monges falaram para a gente sobre liderança, e tudo mais. Pensa em 2 homens extremamente inteligentes, 2 pessoas assim, inteligentíssimas, e que sabem, talvez, a Bíblia mais de cor e salteado que todos nós juntos aqui. Só vivem para aquilo, leem a Bíblia todo dia, decoram os textos bíblicos. Mas não quero só dar esse exemplo, não, que foi muito claro ali, mas senão a gente acha que algo está muito distante de nós, né? Mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente ouve. Nós temos essa responsabilidade. Jesus, quando ele está tratando ali em Mateus sobre o pecado de algumas cidades, ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se no meio de vocês tivessem sido feitos os milagres que foram feitos, eles não teriam culpa. Mas em Sodoma e Gomorra, né? Se no meio de vocês, se Sodoma e Gomorra, na verdade, tivessem visto os milagres que foram feitos no meio de vocês, Corazim e Betsaida, mas porque vocês tiveram acesso ao Cristo andando aqui, vocês viram o reino dos céus se manifestar. Então, o que Jesus está querendo traduzir ali, em outras palavras, é: vocês viram, vocês ouviram, então vocês são responsáveis por isso que vocês viram, que vocês ouviram. Então, sejam praticantes, para todos nós aqui, da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Não, e você que pode estar pensando aí, mas como é que eu vou lembrar de todas os versículos, as palavras? Fique tranquilo. João 14, Jesus diz sobre o Espírito Santo que ele nos lembraria de todas as coisas. E aí ele continua, do 20 para o 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, vamos deixar a língua para depois, que é o próximo ponto. Vamos para o 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Mais uma vez está apontando para algo prático. O verdadeiro evangelho, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar do órfão e da viúva em suas dificuldades. Não é só isso, porque você vê muita gente repetindo isso, né? A religião que Deus aceita é cuidar do órfão e da viúva, mas não é só isso. E não se deixar corromper pelo mundo. Quer ver um paralelo que ele faz? Vai no 2, capítulo 2.
do 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Olha no 1 que a gente acabou de ler. A religião que Deus aceita é cuidar, é ter ação prática sobre a necessidade do próximo ali. E isso dentro do mesmo contexto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque ao altar, sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura, que diz, Abraão creu em Deus, olha a fé aí, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então deixa eu explicar primeiro o que o texto não está dizendo, porque pode inicialmente haver uma aparente contradição na cabeça, ainda mais se alguém for novo aqui, com os textos que nós lemos de Efésios capítulo 2, de Romanos, né, sobre a fé para a salvação. Essa aqui não é a fé salvífica para a salvação, mas é a fé que nós professamos decorrente daquilo que nós cremos. Então, o que está traduzido aqui por Tiago é, não adianta você professar uma fé com sua boca e as suas ações falarem o contrário. Não adianta você professar que tem fé e você não ter obras que vão evidenciar na prática a fé que você professa com a sua boca. Não adianta, em outras palavras, você dizer que é crente e você não ajudar o próximo. Ele dá até um exemplo aqui. Você vê alguém que está passando necessidade, um irmão, você tem condições com obras, respaldar e validar aquilo que você diz com a sua boca, e você não faz, está enganando a si mesmo. Não adianta com a boca a gente dizer que é cristão e não dizimar. Não adianta a gente dizer com a boca que a gente é cristão e viver no pecado. Não adianta a gente dizer com a nossa boca que a gente é cristão e não congregar. A nossa fé está morta. Por quê? Porque as nossas obras não estão condizentes com a fé que a gente professa de cristão. Não adianta eu dizer que sou crente e ter 2, 3 esposas, 2, 3 maridos. Por quê? Porque a prática, a obra, não está condizente com a boca, com a fé que professa. Não adianta eu dizer que sou cristão e não chorar com os que choram, e não me alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque a minha obra está vazia, a minha fé está vazia, as minhas obras não se correlacionam com aquilo que eu falo. E aí, por que ele dá principalmente o exemplo? No 27, voltando aqui um pouquinho, a religião que nosso Deus, nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos, da viúva. Quando, irmãos, envolve dinheiro, quando você quer saber se você está bem de saúde, você vai no médico e você faz exame, né? Você vai fazer lá o seu exame de glicose. Me corrija aí, doutor Perilo, acho que o normal é de 70 a 99, mudou, né? Por aí, né? 70 a 99, esse é um indicador. Se eu tiver 105, 120, 130, quer dizer que eu tenho um problema com a minha saúde. O dinheiro, quando envolve dinheiro na palavra de Deus, é um exame muito claro de como está a nossa saúde, porque é muito palpável, é muito objetivo evidenciar isso. Então, se eu estou falhando
na riqueza que foi confiada a mim, materialmente, por Deus, isso já é um sintoma da minha vida espiritual como um todo. É algo muito, muito claro, muito objetivo, muito fácil de se evidenciar. Por que não há cuidado com o próximo? Por que não há dízimo? Por que não há oferta? Isso é muito fácil de materializar e de ver que a saúde espiritual, naquele exame, eu não estou bem. Agora vamos para mais um ponto que Tiago aqui trabalha. Agora vocês falam misericórdia. Ninguém, né? Eu falo misericórdia. Eu vou falar sobre a língua. Veja lá no versículo 26 do capítulo 1. Se alguém se considera religioso, mas não... É um dos versículos mais fortes da Bíblia, irmãos. Mais confrontantes esse aqui. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Está muito ligado com isso de fé e obras. Está muito ligado com fé e obras. Se as obras têm que ser reflexo daquilo que eu digo que sou cristão, da fé que eu professo, as palavras que eu falo, a minha boca, a minha língua, elas são obras que eu pratico. Que eu falo, que eu determino, que eu julgo, que eu abençoo, que eu amaldiçoo. São obras que eu estou praticando ali com a minha fala. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Mas ele não para por aí. Vamos lá para o versículo 3, capítulo 3. Versículo 3 a 12. Quando colocamos... 2 em diante. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então, aqui nessa primeira parte, Tiago está comparando como pequenas coisas podem alterar o rumo de grandes coisas. Ele vai falar do freio, um cavalo, um animal que tem uma força boçal, como que ele pode ser controlado por alguém tão mais fraco que ele, qualquer ser humano, mais fraco que um cavalo, consegue controlar um animal tão grande daquele com um simples freio desse tamanho, que é colocado na sua boca. Como um grande navio pode ser dirigido para lá ou para cá por um pequeno leme, que mede mais ou menos 1 metro. Então ele está comparando como pequenas coisas podem afetar o rumo de grandes coisas. E aí ele complementa, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Fala de uma pequena fagulha que pode incendiar um bosque inteiro. Mais uma vez, uma pequena coisa, que aí no caso ele já é mais específico. Ele mostra que como uma pequena coisa pode fazer um estrago em algo de grandes proporções. Então entenda, o primeiro paralelo que ele faz, ele traz uma conotação de como uma pequena coisa pode dirigir algo muito maior. Como, por exemplo, como que a nossa boca, o que a gente fala, pode dirigir a nossa vida inteira. Mas também como uma fagulha pode incendiar um bosque, como que o que a gente fala pode causar um estrago monstruoso. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo.
contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Contamina a pessoa por inteiro. Vocês veem um paralelo com aquilo que Jesus fala? Que o homem não se contamina, né? O contexto, Jesus estava chegando com seus discípulos para uma refeição, e os fariseus começaram: os discípulos de Jesus não fazem o ritual cerimonial de lavar as mãos ali, e começam a querer se pegar nisso. Jesus fala: epa, o homem não se contamina pelo que entra pela boca, mas é pelo que sai da sua boca. É a mesma coisa que Tiago está dizendo, que a gente se contamina pelo que sai da nossa boca. Então, como é, e todo mundo já passou por isso aqui, e você chegar num ambiente onde está todo mundo reclamando, vai te batendo, né, uma revolta. Nós acabamos de passar por um momento muito polarizado de política aí. Como era fácil, sem entrar em quem A ou B, C ou D, você chegar em qualquer roda e aquilo já ia te inflamando, porque você vai se contaminando. A língua contamina a gente. Por isso que a adoração também contamina a gente, o que sai da nossa boca. Mas ele vai continuar. Toda espécie de animais, aves, répteis e criatura do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, irmãos, é algo que, talvez de tudo que tem no livro de Tiago, seja o que seja mais fácil da gente cair, porque já está no nosso dia a dia, já está na nossa correria do dia a dia. Reclamar, murmurar. O que a murmuração fez? O que a murmuração fez ao povo? A murmuração em si não foi o problema para eles não terem entrado na terra. A murmuração, lá em Hebreus capítulo 3, nos últimos versículos de Hebreus, ele vai dizer o real motivo deles não terem entrado na terra. Ele diz assim: vê-se que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar na terra. Então eles reclamavam, não porque eles gostavam apenas de reclamar, mas porque eles não tinham fé naquele que fez a promessa. Mas porque eles eram incrédulos, porque eles não criam que o Deus que eles tinham acabado de ver abrir o mar seria suficiente para sustentá-los eles no deserto. E essa incredulidade, essa falta de fé ia tomando conta do coração deles, e eles reclamavam. No fim era o quê? No fundo era o quê? Falta de fé. Então a murmuração, ela está muito ligada à falta de fé. Mas Tiago trata sobre a língua, Jesus trata sobre a língua quando ele diz que o que contamina é o que sai da nossa boca. Por isso que nós, como cristãos, temos que vigiar com quem nós andamos. O Salmo 1, Salmo 1, ele tem ali uma sequência muito lógica. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vai falando sobre uma contaminação progressiva, de dar ouvidos, de mudar de caminho porque deu ouvidos àquilo, e depois de estar sentado fazendo parte ali do meio deles. E aí se contaminando pelo que fala. Mas tem outro ponto muito importante. Então a gente tem que cuidar, irmãos, da nossa boca, da nossa língua. Porque a língua só evidencia o que está dentro de nós, do nosso coração. Por isso que a palavra de Deus fala que não pode jorrar da mesma fonte água salgada e água doce. E certamente, eu acho que de todos aqui eu fui o mais chamado a atenção, né, por Deus sobre isso na minha vida. E é algo que eu tenho que cuidar muito. Porque é muito fácil você pecar com a sua boca. Mas Tiago trata um outro ponto.
no capítulo 4. Antes de ler do 6 a 10, eu quero ler do 13 a 17. Ele vai falar sobre, na prática, como nós devemos fazer planos para o futuro. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porque vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha que interessante quando ele fala assim: vocês que dizem, hoje, amanhã vamos para aquela cidade, trabalhar lá, vamos fazer, eu estou no controle da minha vida, eu sei o que eu vou fazer, tomar as grandes decisões, eu tomo minhas decisões. Vocês deveriam dizer, se Deus quiser. Como isso era mais comum nos antigos, né? Se Deus quiser, a gente vai. Se Deus quiser, faremos isso. E vocês deviam dizer, se Deus quiser. Irmãos, não há problemas na gente fazer planos. O problema é a gente querer ter a palavra final nos planos que a gente faz. A palavra de Deus já diz lá em Provérbios, eu não me lembro qual o capítulo de Provérbios, quando a palavra de Deus diz assim: do coração do homem são as preparações, são as intenções, são os planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. Não há problema a gente fazer planos, não há problema o nosso coração fazer as preparações. O errado é a gente querer ter a palavra final. O coração do homem são as preparações, mas a palavra final, ela vem da boca de Deus. E ela deve vir da boca de Deus. Então o plano que eu faço para o futuro, eu tenho que submeter a palavra final. Quem tem que ter a palavra final é o Senhor. Mas como que na prática muitas vezes acontece na nossa vida? A gente vai, toma a decisão, quebra a cara e depois recorre a Deus para Ele consertar o problema da decisão que a gente tomou sem consultar Ele. Nós planejamos, nós tivemos a palavra final, quebramos a cara. E Deus, cheio de misericórdia, vai lá, nos resgata, vai lá, nos estende graça e misericórdia. Mas não deve ser assim. Nós devemos fazer nossos planos, esses alinhados com a vontade de Deus, mas sempre no final, a palavra final é do próprio Deus. E quantas vezes, né, isso fica muito latente na vida de Davi, quando nós lemos sobre a vida de Davi. Em diversas situações, Davi, antes de ir para alguma guerra, ele perguntava ao Senhor, ele tinha um plano, ele tinha intenção de ir, às vezes ele tinha intenção de ficar, e ele orava ao Senhor: Senhor, eu devo ir? O que eu faço? E Deus falava: pode ir, eu estou contigo. Ou Deus falava para ele não ir. E aí vocês lembram no finalzinho de Crônicas ali, quando vai contar o exemplo de Ziclag, uma cidadezinha, que Davi e seus homens estão fora lutando, indo para a guerra, não chegaram a lutar. Eles deixaram o acampamento com as mulheres e com os anciãos e as crianças. Quando eles voltaram, estava tudo saqueado, não tinha sobrado mais ninguém. E aí foi um momento de tanta tensão que os homens de Davi quiseram matar Davi. E ele ficou muito angustiado. E aí, na angústia que sobreveio sobre Davi, o que ele fez? O que o texto de Crônicas diz? Ele foi se fortalecer no Senhor. Então, diante daquela provação que ele estava sofrendo ali, mais uma vez ligando com o que a gente leu aqui, ele foi orar. Ele foi se fortalecer no Senhor. Então ele foi orar. E aí, na oração, Deus falou: levanta e vai, porque eu já entreguei eles nas suas mãos. Eles vão e saem, e 3 dias depois eles encontram aquele povo. E ninguém se perde. Eles ainda voltam com os despojos de guerra. Mas as decisões, nós podemos fazer os planos, mas a palavra final tem que vir da boca do Senhor. Amém? Agora, por último, Tiago capítulo 4, versículos 6 a 10. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos,
mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, aqui há algo que deve estar colado na nossa testa como cristão. Como nós temos repetido isso aqui na igreja, seja nas pregações, seja no esforço, sobre a posição que nós assumimos diante de Deus, em relação a sermos humildes diante de Deus. Porque o único texto bíblico que mostra Deus fazendo oposição a uma conduta de alguém assim, dessa forma, que Deus imagina, ter Deus como seu opositor, por orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí o texto continua dizendo: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Só que para eu me aproximar de Deus, às vezes, não estou falando isso aqui, irmãos, para aquele que não conhece a Jesus, não. Lembre-se, Tiago está escrevendo isso aqui para o contexto. Para quem que Tiago está escrevendo esse livro aqui? Isso aqui não está distante de nós. Isso aqui não é o ímpio perdido. É a gente aqui dentro. E aos que creram, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós é que precisamos de libertação. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Mas como me aproximo de Deus? Orando, já com a resposta no meu coração, orando para dar ideia para Deus, o que Deus tem que fazer, querendo justificar as coisas que eu faço, achar brechas, lacunas, coisas sinuosas aqui, fazer malabarismos hermenêuticos para ser orgulho. Preciso me aproximar de Deus com humildade, sabendo que toda boa dádiva, como o próprio Tiago diz no capítulo 1, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então eu queria nesse momento que a gente se colocasse de pé, que a gente tenha sido confrontado nessa noite com todos esses pontos práticos do Evangelho, sobre tentação, sobre provação, sobre pecado, sobre auxiliar o próximo, ajudar o próximo nas suas necessidades, sobre sermos praticantes do Evangelho e não apenas ouvintes da palavra, sobre uma fé que nós professamos, que tem que ter obras para validar aquilo que nós falamos, sobre a nossa língua, sobre a humildade diante de Deus e sobre os planos para o futuro. Queria fechar seus olhos, chamar o Perilinho aqui, para a gente louvar. Nesse momento, feche seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Agora, Tiago fecha
sua carta, lá no capítulo 5. Eu não ia fazer esse momento aqui no final, mas quando a gente estava ali na sala de oração e aqui no louvor, eu senti o Espírito Santo direcionando para isso. Tiago 5. Versículo 7. Vou ficar de olhos fechados e só ouça a palavra de Deus. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Paciência. Mas até a vinda do Senhor pode acontecer conosco, que está no versículo 13 em diante. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém que esteja doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Eu não ia fazer, não tinha planejado nada de uma ministração sobre cura aqui, mas desde a sala de oração ali do louvor e durante o louvor, eu estou sendo empurrado pelo Espírito Santo a fazer uma oração de cura aqui. Empurrado. Ainda ao longo da pregação ainda continuei brigando com o Senhor aqui. Já não tem nada a ver, vai ser um apelo de cura. Mas vou me submeter ao que o Espírito Santo está falando. Então, se você, irmão, ele diz: entre vocês há alguém que está doente, a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Se há alguém doente aqui, irmãos, nós como igreja queremos orar. Você vem aqui à frente. Pode ser algo físico, mas pode ser algo emocional. Porque o Evangelho é prática. Nós acabamos de falar sobre o tema da mensagem, a carta de Tiago, o Evangelho na prática, e nós temos que orar uns pelos outros. Então, se há alguém doente aqui, vem aqui na frente, nós queremos orar juntos como igreja. Enfermidade difícil, você não precisa falar onde é a enfermidade, mas se você tem alguma enfermidade física ou emocional, vem aqui na frente. Não é um que cura, não é uma pessoa que cura, mas é a oração com fé. A oração com fé curará o doente, e Deus o levantará, e o Senhor o levantará. É o Senhor que pode te levantar, e é o Senhor que vai te levantar. Pastora, se quiser pegar o óleo, como tá aqui para ungir. Uma passagem na Bíblia muito interessante. E se fosse hoje, essa pessoa não estaria aqui na frente.